Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um vídeo falando sobre a atuação da terapia ocupacional. E hoje o tema é a atuação da TO na saúde do trabalhador. Vou colocar como título desse vídeo Meu trabalho, minha saúde, minha vida. Porque um trabalhador saudável, com qualidade de vida, é um trabalhador produtivo. Concorda comigo? Se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Se você está pelo IGTV do Instagram, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que trabalham e que pode se beneficiar das informações daqui, beleza? Vamos lá então. A terapia ocupacional trabalha sempre com a qualidade de vida da pessoa. Em qualquer esfera que a TO atende, vai ser sempre qualidade de vida. Quando a gente fala de terapeuta que trabalha com pessoas que têm algum tipo de lesão ou intercorrência ou doença que vem do trabalho, esse profissional é chamado de terapeuta ocupacional do trabalho, certo? Não quer dizer que esse trabalhador ele teve alguma intercorrência e ele não possa fazer terapia em uma clínica com outro profissional, com um terapeuta ocupacional, por exemplo, da área da neuro, que trabalha com doenças neurológicas, da área da ortopedia, ele pode, mas existe um profissional específico para trabalhar questões de trabalho. E o TO, ele trabalha para restaurar a habilidade do indivíduo no contexto laborativo, ou seja, no contexto do trabalho. Por isso o nome ginástica laboral, porque é ginástica do trabalho. E a gente vai atuar junto com esse trabalhador que tem algum tipo de incapacidade temporária ou permanente, ou seja, a pessoa fez uma luxação de ombro. Sabem que a luxação é quando sai do lugar. Ela luxou o ombro por conta de algum acidente de trabalho. Esse ombro vai ser tratado, vai ser trabalhado. Provavelmente essa pessoa vai ser atendida por um conjunto de profissionais, não vai ser só pela TO. E essa lesão ela pode ser restaurada e a pessoa voltar para a sua função. Com os cuidados, mas voltar. Uma lesão permanente. Temporária. Ou ela pode ter tido uma amputação de braço. Isso vai ser permanente. Ela vai ter que remanejar e mudar toda a sua vida por conta dessa amputação. E é super possível ela voltar para o trabalho, mas com adaptação. E por isso a terapia ocupacional é tão importante no contexto laborativo, no contexto do trabalho. Porque nós somos responsáveis por fazer análise de posto de cargo, de função. A gente consegue readaptar a função para aquela pessoa continuar executando. A gente consegue sugerir uma nova função para aquele trabalhador que teve algum tipo de problema e não consegue continuar fazendo aquela função que ele exercia. Nós conseguimos ter uma visão macro da qualidade de vida do trabalhador e da empresa, da função que a pessoa precisa exercer. A minha experiência de profissional de terapia ocupacional com trabalho foi quando eu fiz estágio e na época eu tratei, junto com a minha colega de estágio, nós tratamos uma mulher que teve uma fratura, ela quebrou os 2 ossos do braço e nós tratamos isso. Ela trabalhava lavando cabelos, então ela precisava ganhar de novo força, ela precisava ter habilidade, ela trabalhava no salão de beleza, ela usava muito as mãos e ela precisou tratar isso. E depois também eu trabalhei na PAI, e na PAI tinha um projeto de inserir deficientes intelectuais no mercado de trabalho. Então eu fazia primeiro uma avaliação da empresa, via se a empresa tinha algum cargo que poderia ser adequado para os alunos da PAI, e quando esses alunos estavam lá sendo treinados pelas professoras, eu fazia visitas uma vez ou outra para ver se precisava de alguma adaptação, certo? Mas existem TOs que são muito mais capacitados do que eu. O que eu vim trazer para vocês mesmo é informação. Então, se você tem um trabalho e esse seu trabalho ele começa a te trazer algum problema para a saúde, você pode ser avaliado pelo médico do trabalho e você pode passar por profissionais, você pode passar por tratamentos na mão de profissionais que fazem só isso, que trabalham só com isso. Talvez você não saiba como identificar que você tem um problema, né? Eu vou dar algumas dicas aqui. Pessoas que trabalham muito tempo em computador,
Geralmente sentem muitas dores na cervical, por conta da visão, sentem muitas dores no punho. A gente tem uma lesão aqui no punho que se chama túnel do carpo, que é uma inflamação que dá aqui no ligamento, e a pessoa sente muita dor, sente dormência. Geralmente na hora de dormir, não consegue dormir por conta das dores. Professores têm muito dessa lesão, cozinheiros, pessoas que trabalham muito com as mãos, têm bastante dessas dores aqui no punho. Pode dar essa mesma lesão aqui na lateral, que seria o ligamento do polegar, é um outro nome, chama de Quervain, mas é o mesmo, mais ou menos o mesmo tipo de inflamação. Outras coisas que você pode ter, dores na lombar, dores nos ombros, né? Pessoas que carregam peso, por exemplo, uma pessoa que trabalha em loja de roupa, que tem que carregar aquela montanha de roupa para poder guardar. Dobra a roupa o dia inteiro e aí precisa carregar aquele monte de roupa pesada para colocar no armário. Isso vai chegar uma hora que vai lesionar o ombro, certo? E existem outras doenças também que são psicossomáticas. Tem aquelas doenças que nós conhecemos, que são emocionais, mas eu não sou a profissional capacitada para falar disso. Quem tem que falar disso é um psicólogo. Estou falando das lesões que são físicas, que são motoras e que vai ter algum prejuízo na função. Talvez você não saiba, mas uma curiosidade. O ocupacional da minha profissão, que é terapia ocupacional, não é ocupacional de ocupar o tempo, como muita gente gosta de brincar. É ocupacional de todas as funções que nós fazemos na nossa vida, que se torna uma ocupação. Então, desde a gente conseguir levantar da cama e vestir a nossa roupa sozinho, escovar os dentes, até a gente conseguir se deslocar até o trabalho e executar a nossa função do trabalho, tudo isso se torna uma ocupação, se torna uma função. Quem não tem nenhum tipo de dificuldade nessas atividades, não tem nenhum tipo de lesão, não tem nenhum problema, às vezes nem consegue entender o que a terapia ocupacional faz, porque é tudo tão automático que a gente não sabe o tanto de esforço, de energia, de músculo, de gasto energético que a gente coloca para poder executar os movimentos. Mas para quem tem alguma dificuldade, te garanto que essa pessoa vai falar que é muito importante cuidar das funções. Então, a terapia ocupacional, quando ela trabalha com uma pessoa que teve alguma lesão por trabalho, ela pode estar dentro do contexto de trabalho. Então, o TO pode atuar dentro da própria empresa, dentro do próprio lugar de trabalho. Ele vai lá, avalia, ele trata a pessoa ali mesmo, ele pode, inclusive, ter atendimentos em grupo, onde ele faz exercícios em grupo com as pessoas, quanto também esse trabalhador pode se deslocar do trabalho dele e ir até alguma clínica, algum ambulatório, algum lugar de atendimento, certo? Como eu falei ali no começo, existem os profissionais que trabalham especificamente com isso, que seria terapeuta ocupacional do trabalho. Mas existe também os outros profissionais que talvez não tenham essa especificação, mas que podem atender algumas lesões, certo? Eu não tenho a especialidade e especificação de ser terapeuta ocupacional do trabalho, mas eu já trabalhei com pessoas que tiveram lesões por conta do trabalho, entendeu? Desde que saiba atuar, desde que a pessoa saiba atuar, o profissional precisa saber o que ele está fazendo. Existem profissionais que atuam, por exemplo, só na área da educação. Dificilmente ele vai saber como atuar, como tratar uma pessoa que teve lesão por trabalho. Mas aí vai de você procurar um profissional de confiança. E quando essa pessoa está sendo tratada, ela pode voltar para o trabalho na mesma função, reabilitada, ela pode voltar no trabalho recolocada, então ela vai exercer uma função diferente, ou ela pode simplesmente não conseguir voltar e ela vai precisar de terapia para o resto da vida. Por isso que é bem importante essa pessoa, se você está identificando que talvez você possa ter algum problema, principalmente físico ou até emocional, que venha do seu trabalho, é importante você procurar uma rede de profissionais e fazer uma avaliação multidisciplinar. Eu estou falando da terapia ocupacional porque é a minha profissão, mas você pode procurar outros profissionais para te dar o parecer em relação à sua dúvida. Fisioterapeutas, psicólogos, próprio médico do trabalho pode te dar essa devolutiva. Fonoaudiólogo, que está sempre
fazendo as avaliações, principalmente quem trabalha em lugares com ruído, ok? Então vamos lá. Existe uma política no Brasil, né, uma lei, uma normativa no Brasil, que é a Política Nacional da Saúde do Trabalhador. É ela quem rege a atuação do profissional de terapia ocupacional com o trabalhador. É ela quem vai determinar aquilo que o profissional pode fazer. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode procurar no site do CREFITO, que é o nosso conselho, o Conselho de Terapia Ocupacional e de Fisioterapia. Mas se você só quer saber você só quer ser paciente, você não quer saber exatamente sobre o que a profissão faz, uma pesquisa rápida no Google você consegue descobrir. Ah, Beatriz, tá, você tá falando aí já há 10 minutos sobre quem eu posso procurar, quem pode me atender, mas o que seria especificamente alguma doença do trabalho? A gente considera Ler-Dort. Que nome é esse? Ler significa lesão por esforço repetitivo. Dort, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Teoricamente, Dort é o nome correto e o Ler é só para ficar mais fácil de explicar. Então, as doenças que são relacionadas ao trabalho, que é a Ler-Dort, geralmente elas causam inflamação, dor, alteração da capacidade funcional, de músculos, de articulações. Então, geralmente a pessoa ela perde a força, ela perde a capacidade de função, ela não consegue mais executar, ela sente dor no lugar, ela pode sentir alteração da temperatura, pode inclusive ter mudança da cor do ambiente, da região onde ela sente as dores, né? Acomete muito articulações e a maior incidência de Ler-Dort é em mulheres. As mulheres elas são mais afetadas por Ler-Dort do que os homens, certo? Então, mulherada, é muito importante fazer atividade física, é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, da gente estar sempre fazendo alongamento, fortalecimento, né? Tá praticando alguma atividade. Eu falo por mim, eu trabalho com o meu corpo, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com crianças principalmente, uso muito o meu corpo. Estou falando isso para vocês porque sou uma profissional que trata justamente isso, mas tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu preciso estar sempre me cobrando para manter a minha saúde em dia. Então, por favor, cuide da sua saúde. Apesar das mulheres serem maiores incidências, os homens também têm bastante acidente de trabalho e geralmente os homens eles têm amputação, têm cortes profundos, às vezes até por serem trabalhos mais perigosos. Então, a gente também precisa cuidar disso, certo? Legal, falamos tudo, falamos sobre doença, mas e aí, onde é que eu procuro tratamento? Você pode procurar tratamento em clínicas particular, em clínicas que atendem também por plano de saúde, e lembrando que para você procurar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, se você quiser procurar para ter um parecer profissional de cada um desses, o TO, por exemplo, é responsável por gerar o laudo terapêutico, nós que fazemos o laudo terapêutico depois da nossa avaliação e nós temos autonomia para avaliar e dar esse laudo ocupacional, certo? E determinar o nosso plano de tratamento. Então, não é o médico que vai dizer o que você vai fazer na terapia ocupacional, é o terapeuta ocupacional que vai te avaliar, vai te dar o laudo terapêutico ocupacional e vai fazer o seu plano de tratamento. Você não precisa que o médico te encaminhe para você procurar, a menos que você tenha plano de saúde. Geralmente os planos de saúde exigem guia, mas se você for procurar particular, você pode ir direto no seu profissional e ele, inclusive, pode te indicar qual seja a melhor especialidade médica para você procurar e passar também para fazer os exames e o acompanhamento médico, certo? Além das clínicas particulares e por plano de saúde, tem também, em todo o Brasil, tem o Sereste. O que seria o Sereste? Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador. Lembra que eu falei que eu fiz estágio? Eu fiz estágio no Sereste, na minha época de faculdade. E foi lá que eu atendi aquela mulher que eu disse que quebrou os 2 ossos do braço. O Sereste,
ele é um serviço que é oferecido pelo SUS. Gente, o Sereste que eu atendi, ele tinha uma estrutura muito legal. Ele tinha material, dava para trabalhar, a condição para os profissionais atuarem era legal. Infelizmente, as pessoas nem sempre sabem, né? E às vezes também dependem de encaminhamento e nem todo profissional sabe como encaminhar. Eu vou ficar devendo para vocês como que é exatamente esse encaminhamento para o Sereste. Posso, inclusive, pesquisar sobre isso e trazer num outro vídeo. Mas o Sereste, ele tem todo a classe profissional. Você pode pesquisar, você pode se informar sobre o profissional que você precisa. Ele atende o trabalhador formal dos setores privados ou públicos. Ele atende trabalhador autônomo, trabalhador informal, eu anotei inclusive para não esquecer, trabalhador desempregado e trabalhador acometido de doença relacionada ao trabalho. Sempre o Sereste vai atender alguém que teve doença que é relacionado ao trabalho, mas inclusive pessoas que estão desempregadas, se tiver alguma lesão, algum problema relacionado ao trabalho, pode ser atendido pelo Sereste, tá bom? Espero que você faça uma autoavaliação, faça uma autoanálise de como você tem se desenvolvido no seu trabalho, como tem sido a sua postura, se você está cuidando do seu corpo, se você está cuidando da sua mente. Procure um profissional se você acha que precisa de uma avaliação. Às vezes vale a pena você gastar ali um valor, investir um valor na tua saúde para pelo menos pagar uma avaliação com um profissional de confiança, ter um parecer desse profissional e depois, se você não tiver condições de continuar pagando as terapias, buscar esse centro de referência que tem em todo o Brasil para atendimento de pessoas que tenham lesões pelo trabalho, certo? Lembrando, meu trabalho, minha saúde, minha vida. O profissional que tem saúde, o profissional que tem qualidade de vida, ele é mais produtivo e ele se sente mais satisfeito com o seu trabalho. Então fica uma dica também para os empregadores, para os empresários. Fica ligado nos teus empregados. Às vezes tem empresário que pensa, eu não vou gastar dinheiro contratando um profissional para fazer uma ginástica laboral ou fazer uma avaliação pelo menos uma vez por mês. Isso é gasto de dinheiro. Isso não é gasto, isso é investimento na tua equipe. Se você investir na sua equipe, você vai ter uma equipe mais preparada, mais feliz, mais satisfeita, mais saudável e, consequentemente, mais produtiva. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima!